Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que todo o conteúdo que eu já tenho publicado aqui até o momento te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência, porque aqui nesse canal você vai ver assuntos que você não vai encontrar mais em lugar nenhum. E tudo que você precisar, você pode vir aqui, mandar sua mensagem, tentar me procurar nos canais no Facebook, no Instagram, mandar sua mensagem e eu vou estar prontamente disposto a responder a sua mensagem e tentar te ajudar da melhor maneira possível. Nesse vídeo aqui, vou te dar mais uma aulinha de análise usando os melhores jogos desse sábado, dia 28 de junho. E nesse vídeo aqui, essa análise, ela vai servir para você, esse vídeo, né? Ele vai servir para você como um vídeo atemporal, porque você pode voltar aqui nele para rever quantas vezes você precisar, porque você vai precisar disso aqui mais vezes ao longo da sua trajetória. Eu vou te ensinar aqui como fazer a conversão da maneira correta da, da época do global, né, do começo do campeonato. Como é que você faz a análise do começo do campeonato para o meio da temporada dos times? Você precisa fazer uns ajustes aqui de leitura estatística para você não errar na sua análise, né? Porque isso vai interferir diretamente na sua taxa de acerto, quantos jogos você faz desse jeito e você acerta. Então você precisa desse vídeo aqui para você entender como fazer a leitura certa das estatísticas para meio de começo para meio de temporada nos melhores times desse sábado. Bora começar então? O primeiro joguinho aqui que a gente tem para analisar é Haka e Ilves na Finlândia. Esse jogo aqui vai ser ao meio-dia, horário de Brasília. E vamos fazer aqui. A primeira coisa que você vai fazer é excluir os jogos de Copa, né? Esses jogos de Copa aqui você não conta. São 4 jogos aqui. Sobram 6 jogos, né? Sobram 6 jogos do Haka no campeonato finlandês. Primeiro, como sempre, você vai contar quantas vezes ele marcou gol nesses últimos 10 jogos, né? Você tem um placar de 0-0 aqui, que ele falhou, o ataque falhou, mas ele marcou gol pelo menos um golzinho nos outros 5 jogos, né? Tem 6 aqui. Ele marcou em 5 de 6, o que dá 83% de taxa de acerto. 83% de consistência de ataque. O Ilves falhou em marcar 2 vezes, né? 2 vezes e tem 9 jogos, então ele marcou 7. Ele marcou 7 vezes nos últimos jogos, né? Falhou 2 em 9. 7 em 9 dá 78% de consistência de ataque. O Haka tem 83, o Ilves tem 79%. Com 83% de consistência de ataque, esse jogo aqui tem valor para odds a partir de 1.20, tá? Para over 0.5. Esse jogo aqui tem valor para odds a partir de 1.20, porque o Haka te entrega aqui 83% de consistência de ataque. Se você fizesse todos os jogos do Haka aqui, nos jogos recentes, e fizesse uma entrada em 100% dos jogos dele, nos últimos jogos aqui, você teria pelo menos 0 de prejuízo nesses jogos, né? De 0 de prejuízo para frente tem valor esperado positivo, certo? Então, pelo menos o 0-0 você não teria prejuízo aqui numa odd de 1.20. Então, daí para frente você pode usar. Dito isso, você vai olhar aqui quantas vezes ele se envolveu em over. Qual é o envolvimento dele em over, né? Vamos contar 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 5 em 6, 83% de over 1.5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 83%
de ambas marcam. Vou contar o 2,5 só para desencargo, tá? 1, 2, 3, 4, 4 em 6 dá 67% de over 2,5 com ambas marcam. Então, o Haka recentemente aqui, ele vai para over 2,5, ele tende a over 2,5 com ambas marcam. Se você não quiser ir para o 2,5, você pode ficar no over 1,5, tá? No limite ali, tá? O máximo que você pode ir. E o ambas marcam tem tendência. O Ilves, vamos contar aqui o 2,5 dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 9, 67% de over 2,5. O Ilves também tem, né? Então é 1,5 para 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4. 4 em 9, aí fica baixo, né? O ambas marcam dele. Então os dois têm envolvimento aqui com over 2,5. Se você não quiser ir para esse limite máximo, aí fica no 1,5. Agora sim, agora vem uma coisa que é diferente de tudo o que eu já mostrei para você nos vídeos anteriores, tá? Por quê? Porque quando a gente faz leitura em início de campeonato, a gente faz a leitura aqui, ó, dos últimos 10 jogos e depois pula direto aqui para o global, né? Global do quadro dos momentos de gols. Só que agora, isso aqui tá acontecendo, ó. Esse campeonato aqui tá na rodada 12. E na tabela, a gente tem, nesse campeonato aqui, a gente tem 12 times no campeonato. Então, para esse jogo aqui, fecha o turno, né? Ele tá do fechamento do turno para virada do pro sprint final do campeonato. Sendo assim, a gente já tem aqui na tabela, tá? A gente já tem na tabela do campeonato times com pontuações que se deslocam de times mais para baixo. Se você olhar o Interturco aqui, por exemplo, ó, ele tem 26 pontos, o Cubs tem 26 pontos, o Helsinki já tem 23, e aqui vai caindo, né? Vai caindo, e os times que vêm daqui do meio da tabela para cima, né, desses times dessa zona aqui para baixo, esses times começam a não conseguir chegar mais no topo da tabela. Então, começa a acontecer desse bloco aqui, né? Começa a acontecer desse bloco daqui para baixo, começar a perder aquela sequência que eles vinham tendo antes, no início do campeonato. Eles jogavam de uma forma e agora vão passar a jogar de outra forma. E isso está relacionado, muitas vezes, também com a questão casa fora. Quando você aumenta o volume de dados na campanha casa ou na campanha fora, você tem uma distinção de comportamento desses times dependendo de onde eles jogam. Quando você tinha poucos dados nas rodadas iniciais, você tinha que usar um global para você medir a variância total desse time de tudo que ele fez no campeonato até ali, porque você tem pouco dado, então você tem que usar a ferramenta que te resta, né? Que é o volume total de jogos ali. Agora não. Agora você já tem dados que vão moldando os times dependendo da condição em que eles jogam. E essa condição está ligada ao jogo casa e ao jogo fora. Então a gente vai passar a ler aqui. Esse aqui é o início da leitura da campanha casa fora. Então você tem que começar a fazer a distinção do global para o casa fora usando já a análise classificativa, né? Essa parte aqui. Então você tem aqui, ó, o Haka é nono colocado no campeonato agora. Quando o Ilves enfrentou aqui times entre o 7º e o 11º colocados, o Ilves tem aqui, ele marcou em 100% dos jogos contra esses times de meio para baixo e se envolveu em 67% de over 4,5 nesses times aqui, tá? Marcou contra todo mundo, se envolveu em over 4,5 nesses jogos. O Ilves é quarto colocado, colocando
coletando os dados do Haka contra time de topo de tabela, vai do segundo até o sexto. Né? Do segundo até o sexto, você já tem aqui, você tem esses 2 joguinhos. Para esse campeonato aqui já basta esses 2 joguinhos, tá? Porque em campeonatos de menos times como esse aqui, dois jogos já é o suficiente para você extrair tendência do que os times conseguem fazer nessa área aqui. Então o Haka tem aqui envolvimento em over 2,5 com ambas marcam nessa área. Então o Haka é 2,5 com ambas marcam, o Ilves é over 4,5. Então você tem 2 times recentes que se envolvem até over 2,5, o Ilves um pouco mais pro ambas marcam, e o Haka, aliás, é o Haka que tem mais pro ambas marcam, né? É o Haka que tem mais pro ambas marcam, o Ilves não. O Haka na classificativa over 2,5 com ambas marcam, e o Ilves over 4,5. Ok, até aqui? Quadro de gols. Quadro de gols, agora você não vai mais ler o global, né? Você vai ler aqui o casa fora. Quando o Haka jogou em casa, ele tem ataque de 1,33, é um ataque fraco, mas é um time que se envolve em características de ambas marcam, né? Então a campanha casa dele está corroborando com os últimos 10 jogos e com a classificativa. Então ele está indo exatamente na tendência que você está lendo em todas as partes da análise. 67% dos jogos ele marcou pelo menos um gol, sofreu em 100%. É um time frágil, que também tem ataque consistente. Quando se envolveu em ambas marcam, os jogos foram para over 2,5. Ok? O Ilves fora de casa marcou em 83% dos jogos, pelo menos um golzinho, e tem uma defesa sólida, uma defesa que não costuma tomar gol. Né? E quando toma, é um time que tem costume de marcar 2 gols por jogo. Quando a defesa toma o gol, realmente, quando ela é vazada, aí os jogos vão pro over 2,5. É o que está escrito ali. Né? Então, você tem pelo menos um envolvimento em over 1,5. E quando vira ambas marcam, tende pro 2,5. Tá? Condição casa fora pro momentos de gols, né? Então você vai deixar aqui, ó, no link aqui no casa, né? Casa fora. Não é mais para clicar no global aqui. E aqui você vai ler o envolvimento, não é mais envolvimento em gols, né? Aqui você vai ler os momentos em que realmente o gráfico se encaixa com gol marcado de um time e fragilidade do outro, para que possivelmente os gols tenham uma tendência mais fácil para acontecer naquele momento específico. Então você tem momento de gol especial aqui no 76,90. Esse gráfico aqui, ele ainda não está formado. Tá? Esse gráfico aqui, ele ainda está sendo construído com os dados que vão sendo inseridos nesta leitura aqui. Tá? Então, você está vendo aqui, ó, que está faltando dados, né? O Haka só fez 2 joguinhos contra time de topo de tabela. O Wilves só fez 2 jogos aqui contra time de meio para baixo. Então, à medida que essa classificativa for sendo construída, for inserindo os dados aqui, esse gráfico vai tendo os dados inseridos aqui também. Então, a característica dos times já está aqui. Você só não está enxergando direito porque os dados ainda não foram colocados. Mas o segundo tempo, já dá para perceber que o segundo tempo dos 2 times, ó, tem um volume de gol maior do que o HT, certo? Comparando aqui, o segundo tempo tem volume de gol maior que o HT. Então, os encaixes melhores ficam em segundo tempo para esse jogo aqui. Beleza? Então, esse jogo, o que nós vamos botar nesse jogo aqui? Nós vamos botar aqui, como sempre, né? Vamos aqui para as sugestões. E eu vou trazer para você aqui, ó, Haka e Ilves. Um over 1,5. É isso? Já começamos. Começamos o final de semana. Análise do Ailton do Escola de Trading, já mandando já o primeiro over 1,5. Ah, começou o Ailton mandar
jogo de over 1.5. É só isso que o Ailton sabe fazer, né? O Ailton não sabe mandar mais tip nenhuma, né? Nem mais sugestão diferente de over 1.5. Então, tudo que o Ailton analisar aqui, pode meter over 1.5, que é padrão das análises do Ailton, né? Não sabe fazer mais nada. Bora pro próximo? Tameca e pai de 1h da tarde, horário de Brasília. Nos últimos 10 jogos, o Tameca falhou em marcar 3 vezes em 10. Então ele tem consistência de 70% dos jogos recentes, né? Marcou pelo menos um gol em 70% desses jogos aqui. O Paide também não tem Copa nenhuma aqui, falhou em marcar 2 vezes nos últimos 10. Então o Paide tem uma consistência de ataque de 80% desses últimos 10 jogos. Portanto, sua odd de valor nesse jogo aqui começa em 1,20, né? De 1,20 para cima. Se você quiser usar o over limite, você pode usar a partir de 1,20 para cima, ok? O Tameca, recentemente, vamos contar o over 2,5 dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80% de over 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5. Ambas marcam tá baixo, né? Mas over 2,5 pelo menos. O Paide, vamos contar o 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá um pouco baixo, 60%. Vamos descer para o 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse sim. Então, Paide, over 1.5, ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, é um over 1,5 com ambas marcam recente aqui, a tendência do Paide. Beleza? Descendo para a classificativa, né? Você não vai ler mais global aqui. E esse campeonato, ele tá na rodada. Esse campeonato tá na rodada 18, tá? Essa tabela aqui tem 10 times, então eles estão quase jogando já 2 vezes contra cada adversário aqui, certo? O Paide é quarto colocado. Quando o Tameca enfrentou times entre o primeiro e o sexto, né? Vai daqui, ó, daqui para cima. Nessa área toda aqui, o Tameca falhou em marcar 2 vezes e se envolveu em 1, 2, 3, 4 em 5, 80% de over 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, só 3 em 5, 60%. Não tá muito legal, tá? Então o over 2,5 do Tameca aqui se envolveu em HT, né? Aqui, ó, primeiro gol. Todos os jogos teve gol antes dos 45. Se envolveu em HT. O Tameca é sétimo colocado. Então ele vem para cá, né? Do quinto até o nono colocado, nessa área que eu grifei em azul aqui, o Paide falhou em marcar uma vez, de 4 jogos. Se envolveu em over 2,5 em 75%, 2,5 com ambas marcam, né? E um joguinho não teve HT. Então você tem 75% de HT, 75% de over 2,5 com ambas marcam. Certo? Então a tendência na condição casa fora, tá? Jogando contra times específicos de parte de cima e parte de baixo da tabela, eles se envolvem mais em over 2,5. Over 2,5, né? O ambas marcam varia de um time para o outro. Então o Paide aqui, o que é mais relevante? São os últimos 10 jogos ou a classificativa? O que é mais relevante? É mais relevante a classificativa em termos de potencial. Porque aqui você está qualificando o time contra o adversário específico que ele está jogando no dia de hoje. Os últimos 10 jogos, você só vai levar mais em consideração os últimos 10 jogos quando o time estiver abandonando o potencial, quando ele estiver largando o campeonato de mão, né? Você vai perceber aqui quando ele tiver muita falha de ataque, né? Não mantém mais um padrão recente de jogos, ele varia muito, né? Aí você vai levar mais em consideração os últimos 10 jogos, porque ele vai estar
Os últimos 10 vai estar em dissonância, né? Vai estar diferente do padrão da classificativa. Toda vez que tiver essa quebra, né, dos últimos 10 jogos para a classificativa, você vai levar em consideração os últimos 10 jogos. Então, por enquanto aqui tá tudo certo. O Tamek em casa tem ataque mediano de 1.5. É um time que se envolveu em ambas marcou e sofreu em 75% dos jogos. E quando caiu no ambas marcam, os jogos foram pro over 2,5. O Paide tem ataque fraco, fora de casa. Se envolveu em ambas marcam, né? Marcou em 67%, sofreu em 89%. E a tendência de quando se envolve em ambas marcam é ir pro over 1.5. Tá? Marcado e sofrido, 1.5. Mas aqui na classificativa, né? Como a gente viu aqui, quando se envolveu em ambas marcam aqui, os jogos foram para over 2,5 com ambas marcam, tá? O que é mais importante? Isso aqui ou esse dado aqui? O que é mais importante? É mais importante a classificativa. Por quê? Porque esses dados aqui, eles estão misturando a campanha inteira do time e não está relacionado com o adversário específico. Então é mais importante esta parte aqui também, ok? Momentos de gols. Momentos de gols a partir de 31:45. Começa a ficar um pouquinho melhor. Onde começa aqui, ó, o ataque e a fragilidade de ambos, né, continua. ah, são contínuas, né? Gols marcados e gols sofridos. Inclusive, a primeira barra de gol marcado do Paide aparece aqui. Daqui para o segundo tempo. Certo? Fim de HT para o segundo tempo. Ok. O que eu vou colocar aqui para você? Nesse joguinho aqui. Nesse jogo aqui, nós vamos de Tameca e Paide. Isso aqui vai ser o over 2.5. Barra, ambas marcam. Certo? Esse nós vamos pisar um pouquinho mais forte no acelerador desse jogo aqui. Beleza? Então você tem Hack e Uvis, que é 1.5. Tameca e Paide, over 2,5, com ambas marcam. É para fazer tudo, é para botar dinheiro em tudo quanto é coisa aqui que eu tô escrevendo aqui. Over 1,5, over 2,5, ambas marcas, vai botar dinheiro em tudo, né? Pega tudo, põe lá no liquidificador, bate e toma-lhe o suco do Red. É isso? Não. O objetivo desse canal aqui sempre é de passar domínio das coisas que você faz para você ter consciência do que você está fazendo. Se você quer renda nesse negócio aqui, você não pode querer trabalhar com coisas que não fazem parte do seu domínio, que não está ao seu alcance controlar, né? Fazer múltipla não é controle, porque você não sabe que jogo que vai variar, então você não tem a garantia de que no final do dia você vai ter o seu green, né? Porque você vai perder um jogo ou dois ali, vai perder todo o resto das entradas, então não está no seu controle. Fazer mistura de mercado, né? Misturar mercado também não está no seu controle, porque cada mercado separadamente traz um tipo de risco que você tem que dominar. Se você não domina o risco do mercado que você usa para trabalhar, você vai acabar envolvendo o seu emocional no negócio, porque uma hora você acerta, outra hora você perde, você faz entrada em ambas marcas, depois você faz entrada em over à frente, você mistura tudo, aí você já não sabe mais para onde seguir, né? E o seu emocional só infla e você não consegue saída para lugar nenhum. Então é melhor que você domine primeiro um método específico e aí você aprende como selecionar jogo para ele, aprende a dominar os problemas e os benefícios do seu mercado e depois você parte para outro, se quiser, né? Depois que você começar a ter resultado nisso, você parte para outro. Porém, aconselho você pegar os vídeos aqui do canal, né? Eu tenho vídeo aqui no canal explicando cada mercado desse. Over à frente, ambas marcam, over HT, over limite, né? Tá tudo explicado aí em vídeos dentro da biblioteca do canal. Assiste lá, entenda
quais são os parâmetros, e eu já estou na prática passando para você aqui, quais são os parâmetros que você tem que ler. Você vai ler e vai aplicar. Vai pegar o videozinho de cada método desse que eu tenho aqui no canal e vai aplicar nos seus próprios juegos. Beleza? Eu preciso que você dê o seu like nesse vídeo. Eu preciso que você se inscreva no canal se não for inscrito. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Preciso que você acione as notificações no sininho aqui em cima para que você receba todas as notificações de conteúdos novos que eu publicar. Vamos, quando a temporada europeia voltar, a gente vai voltar a fazer lives aqui no canal, né, para a gente poder operar junto e eu poder te passar isso aqui na prática. Você vai poder se relacionar ali comigo na hora, mandando a sua pergunta. Então a gente vai voltar a fazer live. Acione as notificações aí para você ficar ligado em tudo o que a gente vai ter de novidade nos próximos meses. Deixa para mim um comentário aqui embaixo, falando para mim o que você está achando de todo esse conteúdo. E o YouTube só consegue entender que você realmente está gostando do que eu faço aqui quando você deixa o seu comentário, o seu like, quando você compartilha o vídeo para os seus amigos, né? Aqui embaixo também tem um botãozinho para você compartilhar nas suas redes sociais, chamar alguém para cá para poder fazer parte dessa bagunça aqui e você salvar uma vida, porque eu tô aqui para salvar a sua, né? De coisas que você não conseguiu entender até hoje. Aqui nesse canal você vai entender. Porque eu tô te entregando aqui a facilidade nua e crua para você pegar o seu green, para você entender realmente o que você tem que fazer para ser consistente. Então salva a vida de alguém aí, compartilha para ele, aponta para ele esse canal aqui, fala para ele vir ver, para essa pessoa, seu amigo, sua amiga ver, para vir estudar junto com a gente aqui. Por falar em estudar junto com a gente, aqui na descrição do canal você tem as instruções para se tornar membro do Escola de Trading. Tornando-se membro, você vai ganhar um chatzinho de WhatsApp, um grupo de WhatsApp, para você receber as minhas listas analisadas em 100% delas todos os dias. Isso que eu faço aqui para você aqui no YouTube, em finais de semana, eu faço para eles lá no WhatsApp todos os dias. Além de analisar, eu explico todo o acontecimento dos jogos, por que que o gol saiu, por que que o gol não saiu, que time que tem mais facilidade de marcar, que time que não tem, por que que, ah, por que que o jogo tem risco, por que que o jogo não tem risco, né? Momento que o gol sai, mais provável, eu explico tudo lá. E você vai poder ter o seu acompanhamento. Você vai ter praticamente um treinamento comigo dentro do grupo de WhatsApp ali. Você pode mandar sua pergunta privada, né? Pode me chamar lá e eu vou te responder all time, né? Em full time do tempo que você tiver ali. Você pode me mandar a sua mensagem e eu vou te responder dentro daquilo que você realmente precisar. Você vai vir para o grupo para aprender qualquer metodologia que você quiser. Não é mercado de gol, não é grupo de mercado de gol, não é grupo de over limit. Não é. Aquele grupo lá é para te entregar domínio sobre metodologia, qualquer uma que você quiser. Na descrição do vídeo tem as instruções para você se tornar membro. Pode ser por cartão de crédito, pode ser por Pix. E você vai me mandar o seu número de WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, ou pelo e-mail, escoladetrading@gmail.com. Manda o seu número de WhatsApp depois de virar membro. Fala para mim, Ailton, virei membro do seu canal, vamos lá pro grupo estudar. Eu vou te adicionar e a gente vai começar a trajetória dos seus greens, beleza? Então bora continuar essa paradinha aqui. O próximo jogo é Rosenborg e Viking na Noruega. Esse, 1h da tarde, horário de Brasília. Rodada 11. Tá? Aqui, você tem aqui, você vai tirar essa copa daqui, né? Não conta. Essa daqui também não conta. Essa daqui também não conta. Você tem 7 jogos recentes do Rosenborg. Rosenborg esse que não marcou nenhum gol 2 vezes. Um 0x0 aqui e um 4x0 aqui. Você tem 7 jogos e ele marcou em 5 de 7.
o que dá 71% de consistência de ataque recente. O Viking só não marcou uma vez em 7 jogos, né? Tem 3 copas que você vai tirar daqui. Você não vai ler nenhuma dessas 3 aqui. Então ele marcou em 6. Ele marcou em 6 de 7 jogos. Quanto dá 6 em 7? 6 dividido por 7. 86% de consistência de ataque para pelo menos um gol. Então, para over limite, né, você pode usar esse jogo aqui para pelo menos uma odd de 1,20, tá? E aí você consegue lucro. É um time que te entrega lucro aqui a partir de odd de 1,20. O Rosenborg, vamos contar aqui o over 1,5 dele. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 7, 71% de over 1,5. Ambas marcas acho que não dá. 1, 2, não dá. O Viking também tem 7 jogos, né? Vamos contar 1,5 dele. 1, 2, 3, 4. Esse tá baixo até por 1,5. Né? O Viking tá indo um pouco mais pro 0,5. Né? O Viking já tá diminuindo aqui o potencial total que ele tem por jogo. Então tá indo mais pro 0,5 aqui. Classificativa. Olha a diferença, tá? O Viking é primeiro colocado. Quando você vai procurar aqui o que o Rosenborg fez contra times de topo de tabela, você não tem nenhum dado aqui, ó. Né? Tá tudo vazio aqui. O Rosenborg é terceiro colocado. Quando você vai procurar os dados aqui do Viking contra time de topo de tabela, você também não tem dados. Você tem um joguinho aqui que acabou 4-2 com o Bodo Glimt, mas é só um dado. E aí o que acontece, ó? Como eu falei, esse jogo aqui é válido pela rodada 11, certo? Os times estão chegando à 12ª, 13ª rodada agora. Na tabela, você tem uma tabela com 16 times. Então, você tá passando um pouquinho do meio do turno, né? Você tá passando do meio do turno pro final. Passando do meio do turno pro final, né? Você não tem ninguém ainda aqui, ó. Você não tem ninguém ainda com 15 rodadas. Né? Tá todo mundo com 13 ou menos. Aqui é a diferença, tá? E esse jogo você não vai ler o casa fora, porque esse campeonato aqui, ele tá mais pro início. Então você vai ler isso aqui que eu acabei de ler, né? A tendência recente deles aqui. E você vai descer direto para cá e vai clicar no global. E clicando no global aqui, o site não carrega. Aí você vai ter que atualizar, né? E o site vai fazer você esperar um pouquinho, né? Que o site da academia tá com essa gracinha agora. Aí ele vai dar a verificação bem sucedida. Aí sim, aí você vai descer de novo aqui. Vai clicar no global e aí aparece, tá? Aí vem aqui. Desta forma aqui, você vai ler envolvimento em gols, não é encaixe, como a gente viu nos 2 jogos anteriores. É envolvimento, é volume de gol para os 2 times em comum, se é gol no HT ou se é gol no segundo tempo. Quando a gente tenta somar as barras de gols marcados mais as barras de gols sofridos, a gente vê aqui que o Rosenborg ele tem mais volume, né? Ele tem mais envolvimento em gols aqui no HT. Né? As barrinhas são mais contínuas e tem todo o HT preenchido com gols em todos os momentos. Tá? No segundo tempo, não. No segundo tempo, o ataque dele oscila. Ó. Tem um pico no meio, 75, depois cai. Né? Aqui é mais constante. Os gols sofridos aumentam com o passar do tempo, ó, enquanto aqui não. Ele não tem. Ele tem só um momento mais frágil no final do jogo. E o Viking também tem aqui um primeiro tempo onde a fragilidade dele aumenta, o ataque dele aumenta do 16:30 para frente, né? Assim como aumenta a fragilidade do Rosenborg. Então aqui tem chance de gol em HT, ok? Tem chance de gol em HT. E aqui a gente vai pro over 1,5, tá?
Por que vai pro over 1,5? O Viking tem problemas com envolvimento em over 1,5 aqui recente. É um pouco mais, está levemente tendendo para o 0,5. Mas o Rosenborg não. O Rosenborg tem uma tendência um pouquinho maior para over 1,5. É um time um pouco mais frágil, né? E tende a marcar gol na maioria dos jogos. Então, a gente consegue extrair um pouco mais aqui de tendência de pelo menos over 1,5. Então, vamos aqui, ó. Esse jogo aqui. Vamos aqui para Rosenborg e Viking. A gente vai fazer um over HT ou over 1,5. Beleza? Então você já tem aí na sua tela Haka e Uvis, que é 1,5. Da MacPid, que é over 2,5 ou ambas marcam. E você tem aparecendo ali no canto agora, lá, Rosenborg e Viking, over HT ou over 1,5. É para fazer tudo? Botar dinheiro em tudo isso aí? Não. Aconselho que você foque em HT, ou foque em over à frente, ou foque em ambas marcam. Domine esse resultado, esse mercado, para você entender como é que seleciona jogo e como é que lê os parâmetros de cada mercado desse. E aí sim, você vai começar a ter um caminho para você ter renda nessa paradinha aqui. Ok? Próximo jogo, New York Red Bulls e Minnesota na MLS, 8h30 da noite. Nesse jogo aqui, ele tá na rodada, não tem rodada, né? Mas os times têm aqui. Os times têm 17, 18, 19 jogos, né? Já tá um pouco mais avançado esse campeonato. Então, nesse campeonato aqui, a gente vai ler já a campanha casa fora. E ele não tem classificativa, tá? Porque é um campeonato que tem. A MLS é diferente. Não tem análise classificativa, mesmo fazendo leitura casa fora. Não tem análise classificativa porque é uma tabela mais extensa, onde misturou-se todo mundo na tabela, né? E você tem uma área de classificação mais extensa. Então, a classificativa aqui para esta temporada da MLS não funciona do jeito que funcionava antes. Você vai ter que ler sem análise classificativa. Você vai fazer a mesma leitura do Casa Fora, só vai tirar da leitura a análise classificativa. Então, recentemente, o New York Red Bulls tem aqui um joguinho só que ele não marcou gol. Marcou nos outros 8. Né? Marcou nos outros 8. Então, aliás, ele marcou em 8, né? Ele tem 8 jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele marcou em 7 dos últimos 8. Quanto dá 7 em 8? 87% de consistência de ataque. O Minnesota, recentemente, também tem 8 jogos. Falhou em marcar só uma vez. Marcou em 7 de 8. 87% de taxa de acerto. Odd mínima, para que você possa fazer entrada em gols aqui, 1,20. Beleza? New York Red Bulls. Vamos contar aqui o over 1,5 dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 100% de over 1,5. Vamos ver o 2,5. 1, 2, 3, 4. 4 em 8 está muito baixo. Então, para ele, over 1,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4. Né? Também está baixo. Então, é over 1,5 Red Bull. O Minnesota, vamos contar o 2,5 dele aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 8, 62%. Tá baixo. Ambas marcam 1, 2, 3, 4. Também tá baixo. Né? E o 1,5 sobrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse sim. Então, os dois times aqui têm envolvimento com over 1,5, né? E melhor que o ambas marcam você não use nesse momento.
Depois você vai descer tudo, vai vir aqui para o quadro de gols e vai ler a campanha casa fora desses dois times. O Red Bulls em casa tem ataque de 2,56, marcou em 100% dos jogos e não sofreu nenhum gol em 44%. Ele tem uma defesa sólida, né? Quase não tomou gol nenhum em quase metade da campanha. Quando ele tomou gol, aí sim, quando ele toma gol, os jogos dele viram ambas marcam e tem tendência a over 2,5. Só quando ele marca, só quando ele sofre, né? Quando ele sofreu o gol, os jogos foram para ambas marcam, porque ele marcou pelo menos um gol em 100%, tá? Então quando ele sofre, os jogos dele tendem ao ambas marcam e vai para o over 2,5. O Minnesota tem ataque ruim fora de casa. Não marcou nenhum gol em quase metade da campanha. E também tem uma defesa sólida. É um time que tenta administrar resultado. Ele não marca e não sofre em quase metade da campanha. Então ele tenta se defender, ele não ataca para poder passar a maior parte do tempo dele se defendendo. Por isso que ele tem as duas porcentagens altas aqui em 44%. Momento de gols a partir de 31,45, porque você tem um encaixe de gol aqui, né? Do Minnesota em cima do New York. E depois o segundo tempo vai aumentando aqui, ó. O ataque do New York é consistente até o final do jogo e a fragilidade do Minnesota vai aumentando aqui, ok? Então, o que a gente vai colocar aqui? Eu vou colocar para você a tendência que eles têm dos jogos casa fora, né? E principalmente os jogos recentes. O Minnesota, ele demonstra ser um time que tenta abdicar de atacar para se defender, só que recentemente ele não vem demonstrando isso, né? Recentemente ele vem marcando gol com consistência e vem se envolvendo em quase over 2,5. Pode ser que esses dados aqui, né? Pode ser que esses dados que estão mostrando aqui, ó, na classificativa, sejam dados que não demonstrem o que o Minnesota realmente é. Porque você tem, ó, você tem fora de casa, você tem 9 jogos, né? 9 jogos em 18, né? Ele tem aqui. Então, não dá para você saber exatamente o que é o Minnesota. Pode ser que contra os adversários que ele jogou na condição fora, tenha dado aquele aspecto ali. Mas pro que ele vem fazendo no campeonato, não é isso que ele está fazendo agora, né? Então, como a tendência dos dois é esse over 1,5, é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos pegar aqui o New York Red Bulls contra o Minnesota. E nós vamos para o over 1,5. Ok? Então você tem aí Haka e Uvis over 1,5. Que repetiu porque eu cliquei no botão ali para atualizar. O Tameca contra o Paide over 2,5 ou ambas marcam. Rosenborg e Viking over HT ou over 1,5. New York Red Bulls e Minnesota over 1,5. Bora para mais? Temos aqui Orlando City e Cincinnati, 8h30 da noite, horário de Brasília. Mesma coisa. Recentemente, o Orlando tem 8 jogos feitos, né? Tem 2 copas que você vai tirar daqui. Marcou em 100% dos jogos, ok? O Cincinnati não marcou nenhum gol uma vez só, em 10. Então ele tem 90% de consistência de ataque. Odd mínima de 1,20. Ok? Vamos contar aqui o over 2,5 do Orlando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 8. 75% de over 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 8, 62%. Não tá muito legal. Então vamos pôr 2,5 aqui. Cincinnati, over 2,5.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tá muito legal. Vamos ver 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse sim. 70% de 1,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ambas marcam. 1,5 ambas marcam para o Cincinnati. O Orlando vai um pouco mais para o 2,5. Descendo para o momento de gol, para o quadro de gols, você vai ver o Orlando com ataque de 2,33, 2 gols por jogo. Sendo um time com característica de ambas marcam na condição casa, marcou em 89%, sofreu em 67%, e quando o jogo realmente caiu no ambas marcam, a tendência foi para o over 3,5. Tá? Jogos que caem em ambas marcam, o Orlando costuma ir pro over 3,5. Fora de casa, o Cincinnati tem ataque fraco. Também é um time de ambas marcam, na condição fora. Marcou em 82%, sofreu em 73%. E nessa condição, a média também aponta over 2,5. Momentos de gols a partir de... O ideal é a partir de 31,45, tá? Onde os momentos de gols ficam maiores. Ok? O 16,30 pode ser que aconteça também alguma coisa, né? Tá faltando um golzinho só aqui pro Cincinnati ter esse momento como momento frágil também. Mas vamos manter o 31,45 aqui. Beleza? Então, você tem momento a partir do fim do HT. A campanha casa fora deles é o over 2,5 com ambas marcam. O Orlando é over 2,5 com ambas marcam recente aqui. E o Cincinnati está quase lá. O over 2,5 dele chegou quase na estatística mínima para ficar mais provável. Né? Então nós vamos botar aqui, ó, Orlando e Cincinnati. Vamos lá para o over 2,5 ou ambas marcam. Ok? Então você tem lá Haka e Ilves, que vai aparecer 2 vezes. Olha lá. Haka e Ilves over 1,5. Tameca e Paide over 2,5 ou ambas marcam. Rosenborg e Viking over HT ou over 1,5. New York Red Bulls e Minnesota over 1,5. Orlando City e Cincinnati over 2,5 ou ambas marcam. Ok? Tem mais? Tem mais um. Para finalizar, DC United e Nashville, 8h30 da noite, horário de Brasília. Recentemente, o DC tem 8 jogos válidos. Não marcou nenhum gol. 1, 2, 3, 4, 5. DC United abandonou o campeonato. Não conte com o gol do DC aqui. Ele só está sendo frágil para times que têm potencial de marcar gol. Ok? Esqueça o DC United porque ele está completamente desmotivado nessa parada aqui. O Nashville. Vamos contar o 2,5 dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 8. Tá? Tem 8 jogos recentes. E 8 over 2,5. Aliás, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 8, 75% de over 2,5. O Nashville falhou em marcar uma vez só. Então ele marcou 7 vezes em 8 jogos. Então ele também te entrega. Você pode usar odd mínima de 1,20 nesse jogo aqui. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Over 2,5 com ambas marcam recentemente. O ambas marcam eu vou tirar da história. Tá? Por que eu vou tirar da história? Porque o DC United não presta para isso. Tá? Não dá para confiar no ataque do DC United aqui. Então, como é só do Nashville, vamos para over 1,5. Tá? Caso o DC United consiga marcar o gol por causa do comportamento do Nashville, porque ele sim é um time de ambas marcam, o Nashville. Então ele pode permitir espaços para o DC United
conseguir marcar um golzinho, né? Golzinho esse que ocasionalmente ele ainda marca aqui nos jogos recentes. Então o Nashville pode dar essa ajudinha pro DC marcar o gol dele. Se isso acontecer, aí sim a tendência vira pro 2,5. Se não, 1,5. Descendo aqui para a campanha casa fora, ó, DC United tem ataque de 0,9 e não marcou gol nenhum em quase 50% da campanha. Não conte com o ataque do DC United aqui. O Nashville tem ataque mediano, é um time que se envolveu em ambas marcam, tá vendo? E quando virou isso, foi para over 2,5. Tá entendendo? Que tá na direção dos últimos 10 jogos lá. Então, é assim. Vamos pro over 1,5. Caso o DC United ache um golzinho ali, over 2,5. Momento de gols a partir de 31:45, onde o DC United mantém fragilidade até o final do jogo e o Nashville mantém ataque consistente até o final do jogo. Então, over 1,5 nesse jogo aqui. Se o DC marcar, aí sim você pode pensar no over 2,5. Fora isso, enquanto o DC não marcar gol, foque apenas no over 1,5. Tá? Então, DC United e Nashville. Opa, over 1,5. Tá aí, moçada. Então, tamo aí. Vai aparecer de novo ali. Haka e Yuvis, over 1,5. Tameca e Paide, over 2,5 ou ambas marcam. Rosenborg e Viking, over HT ou over 1,5. New York Red Bulls e Minnesota, over 1,5. Orlando e Cincinnati, over 2,5 ou ambas marcam. DC United e Nashville, over 1,5. Ok? Então, esse vídeo aqui, ele serviu para te mostrar a diferença de jogos do início do campeonato para jogos de meio de campeonato, que é onde a gente está agora, e como você faz a transição da leitura correta para que você mantenha a assertividade de pelo menos 80% nas suas entradas. Acertando 80%, você pode trabalhar com odds mínimas de 1,20. E detalhe, você tem que prestar atenção aqui nos jogos que eu selecionei para essa lista aqui, porque todos eles entregam odd mínima de valor na casa de 1,20. Então, preste atenção que o tipo de jogo que você seleciona, ele ajuda você a trabalhar com qualquer odd que você quiser. Não adianta você querer trabalhar com odd mais baixa e selecionar jogos que variam, de times que variam, selecionar jogos que não são bons para isso que você quer fazer. Aí realmente você não pode reclamar que a odd baixa está te dando prejuízo. Porque não é a odd, é você o problema do negócio. Você tem que selecionar jogos que tenham valor para a odd que você quer trabalhar. Quer trabalhar com odd de 1,50? Você pode trabalhar com jogos um pouco mais porcaria. Quer trabalhar com odd de 2? Você vai trabalhar com jogos mais porcaria ainda. Né? Quer trabalhar com odd de 1,20? Pronto, aí você já tem que mirar o jogo certo para sua odd, porque se você tomar prejuízo, aí sim, aí sua banca vai sofrer. Não faça isso com a sua banca. Selecione o jogo certo, do jeito que eu estou explicando aqui, porque esse é o caminho que você precisa seguir para ter a sua consistência garantida no seu trading esportivo. Dito isso, eu queria agradecer os meus membros lá, essa galerinha que tá aparecendo aqui embaixo aqui, é todo mundo que me ajuda, que me dá apoio no meu trabalho, nas minhas análises. Eles estão lá comigo todos os dias, eu passo mais tempo com essa galera aqui do que com a galera aqui em casa. Eu ajudo, né? Eu consigo
perceber quando eles têm uma dificuldade um pouco maior. E com isso, eu consigo perceber como que vocês estão evoluindo no trading esportivo, que é o meu objetivo aqui, né? Eu só faço esse trabalho aqui para mostrar para todos vocês que vocês são capazes de serem consistentes, né? De saírem de um lamaçal que botaram vocês aí por tantos anos, sem apresentar para vocês um conteúdo de valor que entregue a consistência mais facilitada. Então, o meu maior objetivo é ver cada um de vocês aqui conseguindo essa consistência, e eu agradeço imensamente pela oportunidade que vocês deram de vir trabalhar comigo, de vir estudar comigo lá no grupo. Vocês são a voz desse canal, vocês são o amparo que eu tenho aqui para manter o meu trabalho diário, porque vocês me dão ânimo, vocês me dão o impulsionamento motivacional para continuar aqui fazendo esse trabalho, porque eu tenho para quem ensinar, né? Se eu tenho para quem ensinar, é isso que eu quero, é isso que eu tenho como objetivo na minha vida. Senão eu tava com um grupinho de tip ali num 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 chat fechado, bloqueado para mensagem, onde só eu mandaria as mensagens, você não poderia reclamar de nada, você não poderia falar comigo, né? E eu só queria mesmo era o seu dinheiro, né? Mandando para você as tips todos os dias e você que aceite aí o resultado que você tiver para ter esses resultados. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é que você entenda, que você aprenda isso aqui para você ter a sua capacidade de ganhar o seu dinheiro com o trading esportivo todos os meses. Pra você realizar o seu sonho de conseguir viver dessa paradinha aqui, como eu consegui. Muito obrigado a galera que está presente lá. Se você não é membro, se torne membro agora. Clica aí na descrição do vídeo para você poder entender como é que manda, como é que você vira membro, como é que você manda sua mensagem para mim lá no Instagram ou no Facebook ou no e-mail na escoladetrade@gmail.com. Se torna membro do grupo 3, o Já Sou um Trader de Respeito. Você vai vir estudar comigo. Manda o seu número de WhatsApp para eu poder te adicionar. Você vai estudar comigo lá todos os dias para aprender isso aqui definitivamente. Beleza? Um excelente final de semana para você, para sua família. Bons greens. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.